Vamos lá, coragem, né? Sexta-feira, último horário, 14/8, bora lá, né? E vamos detonar. Gente, na última aula nós terminamos de ver os crimes contra propriedade material, né? Crimes que violam o direito de autor e que lhes são conexos. Vimos a ação penal, fizemos uma recordação muito bacana, eu acho, né, de tudo. E agora vamos começar a ver os crimes contra a organização do trabalho, tá? Vou fazer um share aí com vocês. E bora lá. Meus caros, o Código, vocês sabem, de 41, né? Em 1941 nós tínhamos Vargas, estava no poder no Brasil, não é? E então, nessa época, praticamente não existia, as leis trabalhistas eram muito poucas e tudo mais, etc. Eu conheci duas bisavós minhas, né? E uma delas, a minha bisavó Elisa, chegava e falava para mim o seguinte: olha, eu era pequenininho, né? Sei lá, 4 anos, 2 anos, 3 anos, sei lá quantos anos que eu tinha, muito pequenininho. E ela falava assim, olha, que na época, quando ela era jovem, ela trabalhava muitas horas, não tinha um salário direito e tudo mais, etc. E até que o tal de Vargas chegou e fez isso mudar, não é? E criou, então, as leis trabalhistas e tal, né? Isso era pequenininho, eu não entendia nada, só depois de grande, quando eu liguei Lé com Lé e Cré com Cré, que eu cheguei. Então, uma das coisas importantes, né, para a época era tutelar a organização do trabalho. Então, olha só, um título inteiro ligado e direcionado a isso, ok? O primeiro tipo penal, tá? Artigo 197. E, gente, se eu tiver falando... Professor, Oi, pois não. o seu áudio tá muito baixinho pra mim. O áudio tá ruim aí? Pra mim tá baixinho. É só para... Tati que tá falando, né? Tati, desculpa. É, Tati. É porque tá... É Tati ou Tati? Tati? Tati, tá. Tá. Gente, os outros aí, por favor, se manifestem para saber se é uma... Tá normal aqui, tá ótimo. Pra mim não tem nada baixo, não. O meu Aqui tá também normal tá também. ótimo. Oi, será que é o meu aqui? Pode ser. Fica tranquila. É normal também. Vê aí, se às vezes é o volume do... Eu não sei se pode ser celular, volume do computador. Mas aqui o notebook tá alto. Vai. Não dá, professor, desculpa, é porque eu vou ver aqui. Desculpa, não, claro que não. Não há o que Sai, desculpar. sai da aula e entra novamente, às vezes pode ajudar. Mas é um sacrifício depois pra entrar ver minha internet na porcaria. Não, vamos assim. Vou tentar falar um pouco mais alto então, tá? Espero que Tá, tenha obrigada. melhorado. Tá melhor assim? Tá? Tá. Beleza. Uhum. Então vamos lá. Então, né, o primeiro crime é o artigo 197, atentado contra a liberdade de trabalho, tá? Primeira coisa, o bem jurídico tutelado é a liberdade de trabalho, tá? Ou seja, quando, onde, por quê e quando a pessoa quer ou não trabalhar, tá? Então, artigo 197 tutela a liberdade de trabalho. O sujeito ativo, vamos ver primeiro qual que é o tipo penal, para depois ir vendo sujeito ativo, sujeito passivo e tudo mais. Eu vou deixar na tela para que vocês possam acompanhar e não perder. Pode ser assim? Todo mundo concorda? Vamos lá, então. O artigo 190 fala: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, exercer ou não exercer arte, ofício, profissão, indústria, ou trabalhar ou não trabalhar durante certos períodos em determinados dias, e abrir ou fechar seu estabelecimento de trabalho ou participar de parede de paralisação de atividade econômica, tá? Então, o sujeito ativo, tá? Quem pode constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, exercer ou não exercer arte, ofício, profissão, indústria,
ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período em determinados dias, qualquer pessoa, da mesma forma como qualquer pessoa pode constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, abrir ou fechar seu estabelecimento de trabalho ou participar de parede ou paralisação de atividade econômica. O sujeito passivo, tá? Do inciso 1 também é qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ser vítima do sujeito ativo. Porém, tá? Atenção, no inciso 2, tá? Justamente aqui, quando fala abrir ou fechar esse estabelecimento de trabalho, somente o proprietário do estabelecimento pode ser sujeito passivo, tá? Então, aqui nessa parte, nessa primeira parte do inciso 2, somente o proprietário pode ser sujeito passivo, ok? Meus caros, vamos ver a conduta típica do artigo 197. Constranger alguém. Não é? O que é constranger alguém? O que é constranger? Verbo constranger. Forçar alguém. Tá? Forçar, então, não é? O sujeito passivo. E aí, gente, prestem atenção, mediante violência ou grave ameaça. Vamos lá, vem comigo. O que é a diferença entre violência e grave ameaça? Atenção, porque esses conceitos são muito importantes e vão seguir para a gente nos crimes contra a liberdade de trabalho, né? Nos crimes, aliás, vários crimes contra a organização do trabalho, nos crimes contra a dignidade sexual, dentre outros. Então, vamos ver lá direitinho o que significa violência, gente, tá? Em que pese seja muito, como é que eu vou dizer, muito simples esse conceito, tem algumas coisas muito interessantes com relação à palavra violência. Primeira coisa que vocês têm que ver é que o sujeito ativo ele força o sujeito passivo mediante violência, ou seja, mediante via física, via corpóreas, via o corpo. Então ele inflige alguma coisa, não é, no corpo do sujeito passivo para obrigá-lo a realizar determinada coisa, tá? Já na grave ameaça, tá? Nessa segunda parte aqui, na grave ameaça, o sujeito ativo, ele força, mas é uma força chamada via compulsória, tá? Ou seja, ele utiliza dessa grave ameaça para anular a vontade do sujeito passivo, tá? Sem encostar na pessoa, tá? Usando de grave ameaça. E aí a doutrina chega e estabelece alguns requisitos para que a grave ameaça seja realmente grave, não é? A ameaça tem que ser crível, tem que ser imediata, a ameaça tem que ser, tem que efetivamente anular a pessoa, a ameaça tem que ser, a ameaça efetivamente tem que ser crível, possível, imediata, independente, tem que depender somente da vontade de quem está ameaçando, tá? E efetivamente tem que ser baseada em alguma coisa real, tá? Então vamos lá. Ameaça imediata, tá? Primeiro tem que ser grave. Não basta qualquer ameaça. Por exemplo, ou você faz isso ou então eu vou amassar esse papel. E esse papel é um papel que não tem nada. Né? É uma ameaça? Se não fizer, vai ameaçar o papel. Mas é uma grave ameaça? Não. Tá? Significa que tem que ser somente, sei lá, ameaçar a vida do sujeito, a integridade física, etc. Não. Pode ser outra coisa, né? Por exemplo, faz de conta, ou você faz isso, ou vou postar seus nudes na internet, tá? Uma grave ameaça. Né? Ou então eu vou contar para o seu namorado que você traiu ele comigo, é uma grave ameaça, tá? Ou seja, ela tem que ser uma ameaça que anule a vontade do sujeito passivo, tá? Ela tem que ser independente, ou seja, eu não posso depender, olha, ou você faz isso, ou então vou pedir para o Fernandinho Beiramar te matar, né? Aí não seria
uma coisa independente, né? Tem que ser uma coisa que depende apenas da vontade de que tem quem está fazendo a ameaça. Tem que ser uma ameaça imediata ou quase imediata, ou seja, não pode ser aquela coisa, ou você faz isso, ou então vou lá em Belo Horizonte, né? No caso aqui, eu vou lá em Lafayette, vou pegar uma arma, vou voltar e te matar, tá? A doutrina fala que isso daí você consegue evitar a coisa, então não seria uma grave ameaça capaz de gerar. Tem que ser alguma coisa crível, existente, tá? Antigamente tinha um personagem, tá? Na verdade, uma personagem que chamava da Tiazinha, tá? Era do programa do Luciano Huck, que chamava H. Muito interessante. E essa tiazinha era toda bonitona e tudo mais, etc. Muito bem, ela saiu, não é? Terminou, não existe mais o programa e tal. E ela, anos atrás, ela falou que tinha visto ETs Quem escolheu a linha foi eu. em São Paulo, tá? Que tinha visto ETs em São Paulo. E, bem, né? Imagine só o seguinte, ou você faz isso, ou vou mandar os ETs te abduzirem. Não é uma coisa crível, tá? São várias coisas que são necessárias e absolutamente necessárias para se caracterizar a grave ameaça, tá? Interessante também falar sobre a violência, tá? De que a violência, logicamente, também tem que anular a vontade do sujeito. Imaginem só, sei lá, o Minotouro, não é? Eu chegar, o Minotouro, todo mundo já me conhece, né? Eu chegar, o Minotouro falar, ou você chega e faz determinada coisa, ou eu te quebra a cara. Eu dou um tapa no Minotouro. E falar, acabou com a minha vontade? Não, claro que não. A minha força não é capaz de anular a força dele, física, tá? Então, é importante que quem esteja usando de violência anule a vontade do outro através dessa violência, ok? Ah, professor, tem que anular completamente a força do sujeito até ele desmaiar, etc. Não, mas tem que a violência que usar deve ser capaz de anular a força do outro, tá? Alguém tem dúvida com relação à violência ou grave ameaça? Ou alguma dúvida que surgiu? Bem, Não. não? Obrigado. Então, se não, vamos passar para frente e eu vou fazer um share de novo com vocês com relação ao nosso Código Penal. Então, o atentado contra a liberdade de trabalho, o sujeito obriga alguém, constrange alguém mediante violência, né, via física ou grave ameaça, via compulsiva. E aí vamos ao primeiro fato que se faz. Exercer ou não exercer arte, ofício, profissão, indústria. Ou seja, o sujeito a realizar o ofício dele, a arte, a profissão, a indústria, ou a não realizar. Um exemplo, tá? Faz de conta que moro numa cidade de interior e sou um sujeito que trabalha, sou carpinteiro. Existe só o Diego Augusto lá, que é o meu concorrente, não é? E aí, então, eu sei que ele chegou na cidade, não é? E fala o seguinte, poxa, eu sou o único carpinteiro aqui. Cara, se você chegar e começar a mexer com carpintaria aqui, eu te mato. Olha só, tem uma grave ameaça, vou te matar, uma grave ameaça, né? E eu estou querendo que ele não exerça, por exemplo, o ofício dele, que é de carpinteiro. Só um exemplo para chegar e ilustrar isso aqui, né? Temos o segundo, vamos voltar lá. Temos a segunda conduta, ou a trabalhar ou não trabalhar durante certo período em determinados dias. Tá? É muito interessante porque todo mundo sabe que eu não tenho religião. Tá? E nenhuma. Mas eu sempre fui muito... Sempre respeitei muito a religião das pessoas. Tá? E antigamente, né, a gente tinha muito aluno adventista do sétimo dia, acho que chama isso. É uma vertente da religião cristã. E
para eles, na sexta-feira, de 6 horas da tarde até sexta-feira de sábado, 6 horas de sexta-feira até 6 horas de sábado, é completamente proibido trabalhar durante determinados períodos. Não podem trabalhar. Tá? Alguns judeus também têm isso e tal, salvo engano. E numa outra época e tudo mais, etc., eles pediam, professor, como é que a gente vai fazer, etc. Né? E aí, então, né, imaginem só, então, um adventista, tá, que foi contratado como vendedor. E imaginem só, pós-pandemia e tal, dezembro, todo mundo querendo lucrar bastante e tudo mais, uma loja, né, vendendo muito, 300 mil pessoas na loja, vendedor adventista. E aí, das 5h59, ele já chega e fala, opa, parei de trabalhar daqui 1 minuto. Chega o patrão vê ele indo lá para bater o relógio de ponto, o patrão fala, onde é que você está indo? E o adventista chega e fala, olha, nós combinamos, eu trabalho até 6 horas da tarde, sexta-feira, não mais. Não é? A partir desse horário, eu não posso mais trabalhar, e a gente combinou. E o patrão chega e fala para ele o seguinte, ó, se você, e aí eu vou fazer um share de novo com vocês, se você não trabalhar, continuar trabalhando, eu te demito, ok? Gente, a pergunta é, o patrão dessa pessoa, né, que é adventista, cometeu crime de atentado contra a liberdade de trabalho? Sim ou não? E vejam aí. Sim ou não? E por quê? Tirem do mudo alguém aí e responda a pergunta. Para mim, teoricamente, acho que não teria atentado, não, né? Mas como é uma questão de religiosidade, ele já tinha sido acordado antes, então atentou. Mas Vamos se o ver. cara, se o cara é adventista, ele não deveria nem estar trabalhando no comércio, porque ele sabe que ele iria ter que trabalhar no sábado. Mas eu não sei se a interpretação seria essa. Boa, Matheus. Vamos lá, olha só. Vamos ver se tem todos os elementos, tá? Tem o constrangimento? O sujeito está querendo obrigar alguém Sim, a trabalhar durante certo período? Ou seja, depois das 6? sim. Sim. Mediante grave ameaça? Mandar embora é uma grave ameaça? Eu acho Acho que que sim. não. Quem acha que sim e quem acha que não? Vamos lá. 30 segundos para cada um. Quem acha que sim? Fala, manifesta. Eu acho que não. Quem acha que não? Quem falou que acha que não? Foi o William. William. Fala aí por que não, William. Eu não sei te explicar exatamente por quê, mas não vejo como grave ameaça. Tá. Porque no contrato, por exemplo, de trabalho, não tem nenhum acordo que seu contrato vai ser vitalício, que você não pode ser mandado embora. Posso estar Tá. errado, mas não vejo como grave ameaça. Beleza. Matheus, você falou que acha que sim. Por que você acha que sim? Eu falei que eu Acho acho que não é grave ameaça. Tá. Ninguém Eu acha acho que não é grave. Não, desculpa, continua. Por que você acha que não Não, é é grave porque ameaça? eu acho que não é grave ameaça porque é, ele está ciente que ele deveria estar trabalhando nesse horário. Por mais que tenha uma questão de religiosidade, da religião dele, ele está ciente que se ele não estiver de acordo com aquilo da empresa, o patrão ele pode desligar ele. Então ele está divertindo ele. Não é uma Bem, grave ameaça. olha, vamos lá, porque vocês mataram mais ou menos a questão. Um outro ponto da grave ameaça, que é o quinto elemento, é que a grave ameaça ela tem que ser algo ilegal, tá? E aí, o Matheus chegou e falou bem, olha, ele pode mandar embora, é legal mandar embora, desde que pague tudo, etc, etc. Ele está chegando e advertindo a pessoa. Então, para ser grave ameaça penalmente falando, tá? Tem que ser alguma coisa ilegal, tá?
Então, nesse caso, vocês dois acertaram e vocês estão de parabéns. Não é? Ele constrangeu alguém? Constrangeu. A trabalhar durante certo período? Sim, mas foi mediante grave ameaça? Não, porque não seria um ato ilegal da parte dele chegar e mandar embora. Tá? Ok? Em que pese, né, a gente pode ser mandado embora a qualquer tempo, por qualquer motivo. Você pode ser o melhor funcionário do mundo, o que mais trabalha, o que mais rende, etc. O patrão quer mandar você embora, é um direito dele, desde que pague o quê? Todas as verbas, né, rescisórias e tudo mais. Tá bom, então manda. Né? Para ser legal, deveria ser assim. Né? Então, vamos lá, voltar. Né? O patrão chega, ele está indo embora, fala, cara, se você não voltar para o trabalho, eu te quebro a cara inteira. Opa! Mesmo fato, mesmo adventista, etc, etc, nós temos um constrangimento de alguém a trabalhar durante certo período, mediante quebrar a cara. Quebrar a cara é uma coisa legal, a lei permite você quebrar a cara do outro? Hã? Só Não. porque... Não permite, perfeito. Então, não é? Meu Deus, o áudio tá livre. Hã? Eu não tinha percebido que o áudio tava livre, Não, não. mas que bom que tá. Você falou, foi ótimo. Continue assim, por favor. Vamos dar vida à nossa aula aqui, não é de sexta-feira. Não permite quebrar a cara, não é? Muito bem. Então aí sim seria atentado contra a liberdade de trabalho. Gente, a pena, e isso é importante, já falamos, mas volto a falar, detenção de 1 mês a 1 ano. Quem é competente para julgar? Interrogação. E por quê? Eu vou sortear alguém para falar. Vai ser a Larissa, já está com o áudio mesmo ligado? Você lembra disso, Larissa? Que a gente chegou e Quem falou. tem Quem tem competência competência para para julgar? julgar? Uhum. A gente tem que olhar, vamos lá recordar, ó. O FP? Olhar a pena máxima Ah, não. Quem tem competência para julgar? para julgar. A gente tem que olhar a pena máxima. Se for até quantos anos, vai para o juizado? Até 2 ajuizados. Perfeito, muito bem. Até 2 anos, juizado. Ah, eu achei que estava em xerra. Eu estou mexendo lá na lei, mas não está não. Aqui, ó. Então, é até 1 ano. Então, até 2 anos juizado. Então, competente para julgar. Juizado. E a pena mínima não excede o quê? 1 ano. Portanto, cabe o quê? Suspensão condicional do processo, de acordo com a Lei 9.099, artigo 89. A gente já falou sobre ela, não falou? Na aula passada? Ou não? Sim. Falou sim. Legal, tá. Então, cabe suspensão condicional do processo. Dúvida ou tá tranquilo? Ah, sim, além disso, gente, se o cara usou de violência, soma-se a pena correspondente à violência. Então, se for lesão leve, a lesão leve. Se foi a de vias de fato, de vias de fato. Se foi lesão grave, tá? Se foi homicídio, né? Quer dizer, se levou à morte, a violência, soma-se a pena correspondente à violência, ok? Podemos avançar? Podemos? Oba, então vamos avançar. Sim. Vamos, infelizmente, para a parte final já da aula, tá? Eu sei que vocês estão cansados, né? De esperar, inclusive. Vamos lá. Coragem. Gente, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça à atenção. Abrir ou fechar seu estabelecimento de trabalho. E esse daí, gente, é um crime que acontece muito, tá? É um crime que acontece muito e muitas vezes, tá? Eu vou mostrar para vocês uma... Deixa eu só aumentar aqui a letra. Aumenta. Pronto. Vou fazer um share com vocês aqui de uma notícia muito comum. Acontece muito comum no Rio, mas em vários. Olha só. Estão vendo aí?
Tráfico obriga a fechar comércio no Rio. Não é? Aí, ó. Foi sequestrado 3 dias supostamente, obrigado pelo bando. Comerciantes não puderam abrir. Obrigados pelo bando de Luizinho aqui, ó. Comerciantes da área não puderam abrir suas lojas ontem. Já ouviram notícias como essa? Ou foi a primeira vez que vocês ouviram? Essa notícia é daqui de... Deixa eu ver de que ano que é? Não dá para ver, não. 13 de janeiro de 94, ó. Mas é uma coisa que acontece muito. E foi lá em Acari, ó. Tem até uma música. Sim, lá em Acari, um funkão sobre... tem uma feira muito famosa lá em Acari. Em Acari. Nossa, quase que não sei. Muito bem. Meus caros, apesar da reportagem ser de 94, esse daí é uma coisa que acontece muito, 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 muito. Tá? Então, se acontecer, tá? E aí a gente volta lá. Olha só que bacana. Abrir ou fechar o seu estabelecimento. Então, o sujeito, mediante violência ou grave ameaça, obriga o proprietário, que é o sujeito passivo dessa primeira parte, a abrir ou fechar o seu estabelecimento de trabalho. Então, ele fica, né, abre aí, senão não te mato. Opa, abriu. Crime de atentado à liberdade de trabalho. Fecha, senão te mato. Também é tido como uma infração penal, tá? Até aí tranquilo ou não? Sim. Sim, beleza. Ó, Oi. só Tranquilo? uma dúvida. Vamos lá. Nesse exemplo aí que você deu, várias pessoas desse comércio pode sofrer essa grave ameaça por uma só Sim. pessoa. Sim. Aí como que isso funciona na pena, quanto à pena? Que Uhum. essa pessoa vai estar cometendo grave ameaça contra várias pessoas desse mesmo comércio. Sim. Vamos lá. Isso daí, só recordando, não é? Tem a ver com a questão de uma, como é que eu vou dizer? De uma ficção, não é? Jurídica, não é? Que é quando ocorre o seguinte. Vamos lá. Nós temos um agente. Quantas ações esse seu bandido vai cometer? Ele vai só fazer uma ameaça geral ou vai ameaçar um por um? Porque se o É, agente, só numa ação geral, então ele pega o microfone, o megafone e fala, tá? E aí ele pratica. Quantos crimes ele está praticando? Um crime. Tá? Se ele fala no geral. Ele está falando, tem só uma ação, mas está praticando, todo mundo está fechando. Ou Não, seja, ele vários está crimes é atingindo uma várias. ação. Exatamente. Então a gente tem concurso formal. Vai lá para a regra do artigo 70, né? Agora, se não, se ele pega, vai num, vai no outro, vai no outro. Então, ou seja, o agente, mediante mais de uma ação, ele vai num comerciante, obriga o cara a fechar. Vai no outro, obriga a fechar. Vai no outro, obriga a fechar. Vai no outro, obriga a fechar. Ou seja, tem várias ações, tá? Vários crimes. Aí nós temos o famoso crime continuado. Recorda disso? Que vai estar lá no cento e no 71, tá? Vai estar lá no 71. Ok? William? ok. Beleza. Matou a dúvida, não? Matou, obrigado. Ou de nada. Umas ordens. Então, gente, nós estamos vendo sim. Então, nós estamos aqui no artigo 197, já terminamos. Ah, sim, falta a segunda metade. Deixa eu fazer, cadê o share? Deixa eu fazer um share aqui. Vamos lá. Aqui.
A segunda parte, tá? Ou a participar de parede ou paralisação de atividade econômica, a doutrina toda entende que ele já foi tacitamente revogado pela lei de greve, tá? É uma lei específica e não é objeto da gente, então, essa segunda parte do inciso 2, nós não veremos, ok? A pena é interessante, porque é de 3 meses a 1 ano, né? O que é diferenciado de cima é a pena mínima, não é? E competência do juizado e também cabe suspensão condicional do processo, ok? Dúvida com relação ao que a gente viu? Ou não? Ou tá de boa? Por mim, tá de boa. Beleza, gente. Pergunta para vocês, porque hoje é sexta-feira, segundo horário. Vocês querem continuar? Eu tô tranquilo, porque... Mais uns 10 minutinhos, vocês aguentam? Por aqui também, tranquilo. Então, Vocês De que boa sabem. também. então vamos dar mais 10 minutinhos lá, tocar, né? Pra gente não ficar lá. Vamos lá. Gente, o artigo 198, tá? Ele poderia ser um inciso 3, por exemplo, do artigo 197. Ou poderia ter um ponto e vírgula e continuação, mas eles quiseram fazer um outro tipo penal, tá? Eu estou em xé, tô, né? Então, estamos em xé. Então, vocês estão vendo aqui. Ué, que isso, gente? Doidura. Então... Pronto. Por quê? Porque a primeira parte ela é absolutamente igual, tá? Ao do 197. Vocês lembram lá? No caput, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Então, artigo 198, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. O que muda é só a parte. Então, poderia muito bem ser um inciso 3, mas o pessoal adora colocar artigo e tudo mais. Eles fizeram, tá? O artigo 198, que é o atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e boicotagem violenta, tá? Muito bem, então vamos ver primeiro o que é o atentado contra a liberdade de contrato de trabalho, tá? A primeira coisa que vocês precisam saber é que o contrato de trabalho... Vocês já tiveram um contrato em civil ou não? Ou estão tendo? Sim, semestre passado e esse. Contratos 1 e 2. 1 e 2. É muito contrato. Então, o contrato do direito de trabalho ele difere um pouquinho. Por quê? O contrato do direito civil vale o que está escrito, não é verdade? Não o que as pessoas combinaram e não o que aconteceu. Vale o que está escrito. Então, está escrito, sinto muito. O contrato de trabalho, primeira coisa, é que ele não precisa ser escrito. Raramente é escrito, tá? E mesmo que ele esteja todo escrito falando o importante para o direito de trabalho é o que acontece na prática. Então, se o contrato fala A, mas o que acontece é Z, para a Justiça do Trabalho, o que importa é o Z e não o A, tá? Por isso que a gente vê várias vezes lá no escritório, a gente inclusive tem vários, logicamente outro advogado que cuida, mas temos vários contratos de gente que é contratado como caixa de banco, mas que, na verdade, exerce função de gerente. E aí, então, depois, logicamente, quando é mandado embora, ele ingressa na Justiça do Trabalho querendo o salário de gerente. Porque o que acontecia, em que pese o contrato de trabalho dele seja A, o que acontece é Z, né? Em vez de fazer o trabalho de caixa, ele faz o trabalho de caixa e também o de gerente. E aí, então, ele pede a famosa equiparação salarial, por exemplo. Muito bem. Tendo isso em mente, tá? Quando alguém fala constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a celebrar contrato de trabalho, tá? Significa que a pessoa é obrigada a celebrar o contrato de trabalho, ou seja, a fazer com que ceder a sua mão de obra, tá? Ou seja, o que é um contrato de trabalho? Alguém chega e fornece a sua mão de obra em troca de um
uma remuneração que é chamada de salário. Tá bem? Vocês conseguiram entender isso ou não? Sim? Então, tá. Então vamos avançar. Gente, a última conduta que nós vamos ver é a boicotagem violenta. E é muito interessante, muito interessante, que é o nome boicotagem violenta. Eu vou contar uma coisa, eu adoro história, né? Acho que a maioria de quem faz direito adora história. Imagina. E sabe como é que surgiu a palavra boicote? O que é o boicote? Vamos ver o que é um... Primeiro eu vou contar a história, é melhor, mais legal. Muitos anos atrás, né, começou a Revolução Industrial. Vocês lembram disso? Antigamente, todos os produtos eram manufaturados, ou seja, feitos à mão. Né? Então, uma bota era feita à mão, todos os utensílios feitos à mão, roupa feita à mão. De repente, inventam a máquina, e essa máquina substitui 50, 30, 10 empregados por um, sabe, fazer essa máquina funcionar. Né? E aí, alguém teve problema aí, que o pessoal assim caiu e tal? Tá normal, tá Tá normal. normal, tá. E aí, o que aconteceu? Bem, né, aí a pobreza aumentou de forma violenta, né? Muito. Né? Até porque era máquina contra o homem. Né? E aí, então, muita gente foi mandada embora. Onde tinham 30 trabalhadores, ficou só um, e assim vai. A pobreza aumentou muito e mais. A forma do chamado burguês, que era o dono dessas máquinas e tudo mais, tratar seus empregados era uma coisa absurda. Pra vocês terem ideia, não existia férias, o salário era mínimo, não era o salário mínimo, era mínimo, assim, somente para sobrevivência. Praticamente o chamado de burguês, né, pelos historiadores, ele tinha quase um escravo, porque o cara dormia na empresa, acordava na empresa, trabalhava os 7 dias por semana, etc. E assim, muito bem. Isso era normal de acontecer. Tá? Só que existia um burguês, na época, um empresário, né? Vamos chamar de empresário, era um lorde, chamado Lord Boycott. Tá? História real isso. E esse Lord Boycott, segundo os próprios colegas empresários, burgueses e tudo mais, ele tratava muito mal os empregados dele. Vocês veem que aquilo que eu falei era normal. Vocês imaginem como é que ele tratava os empregados dele para os outros que achavam isso normal, acharem que a conduta dele não condizia com alguém que deveria tratar normal os empregados dele. E aí, então, eles tiveram uma reunião, tá? Vou falar para esse Lord Boycott, que parece que era inglês, para ele chegar e começar a tratar bem os empregados. E esse Lord Boycott, muito rico e tudo mais, ele só falou, não, eu vou tratar os meus empregados como eu quero. Aí, então, o que esses próprios burgueses fizeram? Eles combinaram entre si. Eles combinaram entre si de que, a partir daquele momento, primeiro, ninguém iria vender matéria-prima para o Lord Boycott, para as empresas do Lord Boycott, para a indústria do Lord Boycott. E, no segundo momento, ninguém compraria os produtos do Lord Boycott. Ou seja, nada mais, nada menos, essa história é muito real, muito legal de saber. Eles estavam fazendo não fornecer ou não adquirir de outro em matéria-prima ou produto industrial agrícola. Eles estão fazendo uma boicotagem. Tá? Boicotagem. Eles boicotaram o Lord Boycott. E de verdade, a palavra boicote surge daí.
tá? A história real, o loja de boicote lá, logicamente, faliu, porque ninguém vendia matéria-prima para ele e, ao mesmo tempo, ninguém comprava os produtos dele. Ele faliu, né? Ficou pobre, veio para a América do Sul e morreu, se não me engano, na Bolívia, tá? História real, muito bacana. Então, gente, atenção. Vamos ver qual que é o crime de boicotagem violenta. Vamos lá. Então, o sujeito ativo constrange alguém mediante violência ou grave ameaça a, primeiro, não fornecer a outrem ou não adquirir de outrem matéria-prima, produto industrial ou agrícola, ok? E aí eu pergunto a vocês, só para ver se vocês entenderam, tá? Vou usar o nosso querido Diego de novo como exemplo, tá? Eu e ele somos carpinteiros, vocês lembram disso? Imaginem só que a Vale, então, vai fazer na nossa pequena cidade uma fábrica lá para beneficiar aço. Beleza. E, logicamente, eles vão precisar, dentre outras coisas, de tudo que nossa carpintaria tem. E só temos nós dois. E a Vale vai fazer uma pesquisa de preço e tudo mais, etc., entre eu e o Diego. Beleza. Só que, lógico, Vale é muito grande. Nós somos pequenos carpinteiros. Temos lá 3, 4, 5, talvez 10 empregados. Mas vamos precisar, logicamente, de capital para conseguir chegar, fabricar o que a Vale quer e, posteriormente, termos o lucro. E aí, quando você não tem capital, você vai no banco para pegar um capital de giro e tudo mais, etc. E a nossa cidade é muito pequena, só tem um banco. Tá? E aí, Larissa, vou te utilizar como exemplo também, tá? Só tem um banco, uma gerente, e a gerente é a Larissa. E aí, eu sabendo que o Diego, logicamente, vai lá na Larissa para conseguir esse capital de giro, esse empréstimo bancário, eu chego para ela e falo, Larissa, descoloca aí o microfone aí, faz favor. Vamos fazer um diálogo entre eu e você, que é a gerente. Pode ser? Larissa. A Larissa só pode ser você mesmo. Então vamos lá. Podemos? Uhum. Então vamos lá. Larissa, tudo bom? Boa noite, como vai? Tudo bem? Quer dizer, boa tarde, né? Funciona até as 4. Boa tarde, tudo bom? Deixa eu te falar. Sabe o Diego? Então, eu tô primeiro gostaria de falar com você que eu vou precisar de seus préstimos, porque a Vale está precisando de muita coisa, vou precisar de um capital de giro. Você consegue para mim, não consegue? Consigo. Obrigado. Seguinte, outra coisa que eu tenho para te falar, o Diego também vai pedir para você esse capital de giro. E eu tenho uma coisa para te falar, tá? Se você emprestar esse capital de giro para ele, eu te mato, tudo bem? Só isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, uma boa tarde e eu pego o empréstimo com você mais tarde, assim que eu fechar o contrato com a Vale, tá? Muito bem. Fim do diálogo. Aí vamos voltar para a nossa lei. Gente, eu cometi boicotagem violenta? Sim ou não? Eu acho que sim. Sim. Não. Como assim, filho? Vamos ver lá. Olha só, a A maldade. violência é só quando é física? Não, violência. Olha só. Vamos lá, eu constrangi alguém? Não. Forcei alguém? Forcei Não. alguém. A Larissa. Falei, Larissa, olha, mediante grave ameaça. É uma grave ameaça? Vou matar você. É uma grave ameaça? Sim. Sim, beleza. A não fornecer alguma coisa para outra? Sim. Sim. Agora a maldade vem aqui, ó. É matéria-prima? Não. Produto industrial? Não. Produto agrícola? Não. Aí está a maldade. Eu sei, logicamente eu cometi crime de ameaça, sem dúvida nenhuma. Tá? Larissa foi vítima de crime de ameaça. Mas não de boicotagem violenta. Seria boicotagem violenta, tá?
Se fosse, olha, matéria-prima, produto industrial ou agrícola, dinheiro, tá? Não é nem matéria-prima, nem produto industrial e nem agrícola, tá? Questãozinha de prova de ordem que já ocorreu, tá? Então, atenção só com isso, tá? É necessário ser, e eu vou fazer um share de novo com vocês para ficar muito claro. É necessário ser matéria-prima, produto industrial ou agrícola, tá? Perfeito? E aí, lembrando do nosso Lord Boycott, é tanto não adquirir quanto fornecer, né? De qualquer forma. Fornecer ou adquirir, tá? Tanto faz. A pena desse artigo, tá? Ela é pequenininha. Ela é de 1 mês a 1 ano. Além da pena correspondente à violência, logicamente, se for físico, tá? Quando não tiver problema, alguma coisa física, aí nós não teremos a pena da violência. Entenderam direitinho o que é o atentado contra a liberdade de contrato de trabalho e a boicotagem violenta, sim ou não? Sim. Não? Alguém não? Sim. Muito bem, Eu quero. gente. Alguém tem alguma dúvida? Se não, 10h20, podemos terminar a aula de hoje, hein? Ó, tudo tranquilo? Sem dúvidas? Sem dúvidas. Tranquilo? Então, beleza. Então, meus caros, muito boa noite. Obrigado pela paciência. Obrigado por estarem comigo até esse horário. E até quinta-feira, né? O seguinte, eu já estou providenciando já a matéria para colocar na Moodle, tá? Próximos dias teremos ótimas notícias. Um abraço a todos. Tchau. Valeu, boa noite, bom final de Boa semana aí. noite. Boa Nóis. noite, gente. Bom Sextou, final hein? de semana. Boa Agora noite. sim. Bom fim de semana. Boa noite. Abração. Tchau, tchau. Tchau.